Coloque-se de pé. Atos 16, nós vamos ler de 6 ao 10. Atos, capítulo 16, de 6 a 10. Atos 16, de 6 a 10. Assim diz a palavra do Senhor. E percorrendo a região frígio-gálata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia, defrontando Mísia, tentavam ir para a Bitínia, mas o Espírito de Jesus não o permitiu. E tendo contornado Mísia, desceram a Troade. À noite sobreveio a Paulo uma visão na qual um varão macedônio estava em pé e lhe rogava, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. Assim que teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. Pai, fala poderosamente ao nosso coração nesta noite, Deus. Pai, exalta o nome de Cristo Jesus nesta pregação, meu Pai. Pai, o Senhor tem um projeto maravilhoso para a Igreja Unida. Grandes coisas o Senhor tem feito por nós, por isso estamos alegres. Te agradecemos, ó Deus, porque o Senhor tem trazido pessoas para este rebanho, tem nos visitado com salvação nesta igreja, tem nos dado a graça de ouvir a Tua voz e tem feito manifesta a Tua presença graciosa em nosso meio. E nós damos toda a honra e glória ao Senhor Jesus por causa disso. Mas dessa noite, Deus, seja propício aos nossos pecadores, perdoa os nossos pecados, as nossas falhas, lava-nos do sangue de Cordeiro, que nossas iniquidades não façam separação entre o Senhor e nós nesta noite, mas que nós contemplemos a glória de Deus na face de Cristo, que o Senhor mesmo se levante do livro e abra o nosso entendimento, para ouvirmos a voz do Espírito Santo, para que, ó Deus, ó Pai, a nossa vida não seja dirigida por nós, para que a nossa vida seja conduzida pelo Senhor. Esse é o nosso desejo, Deus. Nós estamos cansados, Deus, ó Pai, de dar com os burros na água. Nós estamos cansados, Deus, ó Pai, de ver portas se fechando diante de nós que nós não podemos abrir. Nós queremos, ó Deus, fazer a Tua vontade em nossa vida. Seja feita a Tua vontade, assim na terra como nos céus. Fala conosco, Pai. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. A igreja pode sentar-se. Irmãos e irmãs, um dos versículos que eu mais gosto no livro de Apocalipse é Apocalipse 3:8. Naquele versículo, a palavra de Deus diz que o Senhor Jesus tem na mão direita a chave de Davi, que abre portas que ninguém pode fechar, e fecha portas que nunca ninguém jamais abrirá. Jesus tem na mão direita, a mão do governo, a chave de Davi. Davi é o rei, ele é o filho de Davi, ele tem o controle em suas mãos. E quando ele abre uma porta, ninguém fecha. Mas quando ele fecha uma porta, nunca ninguém jamais poderá abrir. Quando nós temos a consciência de que Jesus é soberano, de que ele é rei, de que ele domina sobre todas as coisas, na nossa vida nós temos que buscar que seja feita a vontade do Senhor e não a nossa. E nós vemos aqui o apóstolo Paulo, junto com Silas, junto com Timóteo e junto com Lucas, aprendendo na prática que na nossa vida e no nosso ministério é importante que seja efetivada e realizada a vontade do Senhor. Ao ver Paulo, aqui no auge da segunda viagem missionária, nós vemos que a vida de Paulo é conduzida pelo Espírito Santo. E nessa noite eu quero meditar com você sobre o tema: como ter uma vida conduzida pelo Espírito? Como ter uma vida conduzida pelo Espírito? Inicialmente o texto nos diz: engaje-se na missão. Como ter uma vida conduzida pelo Espírito? Engaje-se na missão. Olha aí para o versículo 6. Diz assim o início do versículo: e percorrendo a região frígio-gálata. Paulo não está num passeio de férias, queridos irmãos e irmãs. Paulo está no auge da segunda viagem missionária. Você se lembra que Paulo e Barnabé foram chamados pelo Espírito Santo? Hoje eu preguei sobre isso. E a primeira viagem missionária é espetacular. Eles a concluem no capítulo 14 de Atos. Quando chega o horário da segunda viagem missionária, Paulo se aproxima de Barnabé e diz: vamos lá, Barnabé, vamos voltar a visitar as igrejas que nós plantamos e talvez plantar outras igrejas. Mas você se lembra que na primeira viagem missionária, eles levaram aquele menino João,
cognominado Marcos, que é o autor do primeiro evangelho escrito no Novo Testamento. E Marcos simplesmente foi um copista. Pedro pregava e Marcos copiava as pregações de Pedro. E esse é o primeiro evangelho. Marcos era primo de Barnabé e também provavelmente parente de Pedro. E você se lembra que Marcos foi na primeira viagem missionária. Mas em Perge da Panfilha, Marcos tremeu na base e quis voltar para casa. Alguns acham que Marcos sentiu que era inexperiente e não podia continuar na missão. Vendo Paulo caindo com malária enfermo, vendo as perseguições, ele voltou para casa em Jerusalém. Talvez ele sentiu saudade da sua mamãe querida e quis voltar para casa. Mas a grande verdade é que Marcos abandonou a equipe no meio da viagem missionária. Mas Barnabé, você se lembra, tem um coraçãozão pastoral dilatado e não quer abandonar ninguém, quer levar todo mundo com ele. Mas Paulo diz, Marcos comigo não vai. E eu imagino Barnabé dizendo, o que é isso, Paulo? O Marcos é um menino, nós não podemos perder o menino. Marcos comigo não vai, Barnabé. Mas Paulo, o que é isso, Paulo? É um moço, nós temos que investir na vida dele. Ele vai ser um líder na igreja. Comigo o Marcos não vai, Barnabé. E a Bíblia diz que houve tal desavença entre eles, que a equipe se separou. Barnabé pegou o Marcos, foi com ele para Chipre. Pastorear e plantar mais igrejas em Chipre. E Paulo pegou Silas e foi para a segunda viagem missionária. Encontrou Timóteo em Derbe e Listra. E depois Lucas se junta à equipe. Talvez você fale, que pena, Paulo e Barnabé não estão mais juntos. Mas pasme comigo, depois Paulo vai dar bom testemunho sobre Barnabé em 3 oportunidades diferentes. E no final da sua vida, quando escreve 2 Timóteo, está prestes a morrer, ele diz a Timóteo, traze contigo a Marcos, porque ele me é útil para o ministério. Paulo reconhece que o trabalho de Barnabé valeu a pena. Paulo era mais intolerante quando mais jovem. Mas aqui Paulo está, então, engajado na segunda viagem missionária. E ele agora está visitando a região frígio-gálata, visitando aquelas igrejas da Galácia que ele plantou. E quando ele está fazendo aquela obra, o Espírito Santo diz para ele que ele não pode ir para um lugar onde ele deseja. Com isso nós aprendemos, amados amigos e irmãos, que uma vida conduzida pelo Espírito é uma vida que está engajada na missão. Paulo não está no monastério. Muitas vezes você pensa que uma pessoa que é conduzida pelo Espírito, ela vai para um monastério, veste uma roupa de monge e fica cantando canto gregoriano assim. Tem gente que acha que você só ouve a voz do Espírito quando isso acontece. Mas Paulo está na linha de frente, na frente de batalha, e o Espírito Santo fala com ele e dirige a sua vida. Que bom quando nós podemos nos retirar para um lugar secreto e orar, isso é maravilhoso. Mas muitas vezes nós estamos no frenesi da luta, nós estamos no meio da batalha. Nós não temos tempo para parar nem respirar, pregando o Evangelho, aconselhando pessoas, abençoando vidas. E nós temos que ter tal comunhão com Deus, para estarmos preparados para ouvir a voz do Espírito Santo, mesmo no meio da luta, do frenesi, da correria da missão. Paulo nos ensina que uma vida conduzida pelo Espírito está engajada na missão. Como ter uma vida conduzida pelo Espírito? Engaje-se na missão. Consagre a sua vida a pregar o Evangelho. A prioridade de Deus é a glória do nome dEle. E a glória do nome dEle é espalhada por meio da pregação do Evangelho no mundo inteiro. O Senhor Jesus disse, ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Se nós queremos ser conduzidos pelo Espírito Santo, nós temos que obedecer às ordens do Senhor, pregar o Evangelho, fazer discípulos e consagrar a nossa vida a Deus. Como ter uma vida conduzida pelo Espírito? Em primeiro lugar, o texto diz, engaje-se na missão. Mas talvez você me pergunte nesta noite, pastor, como ter uma vida conduzida pelo Espírito? Em segundo lugar, o texto da palavra é extremamente claro. Reconheça o soberano. Como ter uma vida conduzida pelo Espírito? Reconheça o soberano. Versículo de número 6, vamos ler todos juntos comigo, vamos lá? E percorrendo a região frígio-gálata,
tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia. Depois, o 7 diz assim, até a palavra permitiu. Vamos ler o 7 também. Defrontando Mísia, tentavam ir para a Bitínia, mas o Espírito de Jesus não o permitiu. Irmãos, eu fico perplexo com esse texto. Desde a primeira vez que eu li na adolescência, eu achava que só o mundo se opunha à pregação da palavra, ou impedia a pregação da palavra. Eu pensava que talvez só os ímpios ou o diabo ia lutar para impedir a pregação da palavra em algum lugar. Mas esse texto nos choca, dizendo que muitas vezes é o Espírito Santo que não permite que a palavra de Deus seja pregada em alguns lugares. Paulo, nessa segunda viagem missionária, quer ir para Éfeso. Éfeso é uma das 8 grandes maravilhas do mundo. É a capital romana da província da Ásia, uma província extremamente influente, onde está a Turquia nos dias de hoje. E Paulo, queridos amigos, queridos irmãos, está louco para alcançar aquela região. O Senhor vai permitir que ele vá para lá na terceira viagem missionária. Mas nesse exato momento, ele queria ir para Éfeso, mas foi impedido pelo Espírito Santo, o texto diz. Então eles contornaram Mísia e tentavam ir para a Bitínia, a noroeste de onde eles estavam, em direção ao noroeste da Turquia, em direção ao que é a Rússia hoje. E o texto diz que o Espírito de Jesus não o permitiu. O que o texto está revelando para mim e para você aqui? Que o Espírito Santo é o grande soberano das missões. Que ele é quem manda e desmanda. Que a nossa vida não pertence a nós. A nossa vida pertence ao Senhor. Nós temos que reconhecer que o Senhor é soberano. Muitas vezes nós temos projetos e planos e o Senhor pode nos dizer que não. E muitas vezes nós não queríamos ir para determinados lugares e de repente o Senhor escancara a porta e diz que é para aquele lugar que nós devemos ir. Reconheça que quem é soberano sobre a sua vida não é você. As coisas nem sempre vão acontecer no seu tempo, do seu jeito, conforme a sua vontade. Mas elas vão acontecer conforme a vontade do Senhor. E a Bíblia diz em Romanos 12:2 que a vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável. Então confie e reconheça que o Senhor é soberano na sua vida. Irmãos, desde que eu me tornei pastor, essa é uma das verdades que eu mais tenho experimentado na minha vida. Deus é soberano. No ano de 2016, nós estávamos em Brasília, no 9º ano na Igreja Presbiteriana do Guará 2. Para a glória de Deus, nós chegamos naquela igreja, tinha uma frequência de 80 pessoas. Quando saímos de lá, depois de 10 anos, havia 735 membros. Pastor Camargo foi pastor ali comigo 4 anos, pastor Alexandre pregou ali 2 vezes, em 2 eventos muito preciosos. E Deus nos abençoou muito ali. E todo mundo dizia, pastor, o senhor vai jubilar aqui. Construímos um grande templo, a igreja cresceu muito. Pastor, o senhor morre aqui. Agora o senhor comprou um apartamento, não vai embora. E todo mundo, o conselho, os diáconos, eu falei, Deus, eu acho que talvez é o senhor que está falando isso aí mesmo, né? Eu nunca vou embora daqui. E de repente, no início de 2016, eu chego no Mackenzie lá em Brasília e um pastor fala para mim, temos que tomar cuidado para as coisas de conselho não vazar, viu, para mim, Roberto, viu, para mim, Gabriel? Mas um pastor fala para mim, o seu nome está lá no Conselho da Unida. Eu falei, como é que você está sabendo disso, cara? Você é pastor aqui em Brasília, você é onisciente para entrar lá no Conselho dos Irmãos de São Paulo? Ele, não posso te falar como, mas o seu nome está lá no Conselho da Unida. Eu falei, assim, você está doido, rapaz. Aí chegou no mês de março, a igreja do Guará 2 tinha um culto às 5 horas da tarde, que era o culto onde iam 550 pessoas. Tinha um culto às 9 da manhã, esse culto ia entre 250 e 350 pessoas. E o culto de 7h30 da noite, que ia de 150 a 200. Então nós estávamos no culto da manhã, antes da escola dominical, e um diácono saiu espalhando para todo mundo no mês de março que eu ia embora. Gerou uma comoção, um frenesi na igreja. Eu chamei o diácono e dei nele uma descompostura. Eu falei, você é louco, rapaz? Que conversa é essa? O senhor lembra, reverendo? Que conversa é essa? Quer tirar a estabilidade da igreja? Porque ele ouviu alguém falando que eu ia ser convidado para São Paulo e ia embora. E ele saiu dizendo, nosso pastor está indo embora, nosso pastor está indo embora, nosso pastor está indo embora. E eu nem convite tinha recebido. E onde eu andava em Brasília, a Unida vai vir atrás de você. Eu falei, que negócio é esse, rapaz? Que absurdo. E aí, de repente, a conversa foi tanta, que lá em casa, no mês de abril, no nosso apartamento, eu chamei Cleuzinha. Os meninos ainda eram menores, um dia à noite, eu falei, meu bem, vamos orar aqui. E nós dobramos o joelho lá no meio da sala da nossa casa. Eu falei assim, Senhor, nós não estamos entendendo nada. Mas essa conversa está vindo atrás da gente o tempo todo. Então, Senhor, o Senhor é soberano, o Senhor faz as coisas do jeito que o Senhor quiser.
Mas eu pedi ao Senhor o seguinte: Senhor, eu vou começar a entender que esse negócio é de Deus, se o Senhor mandar os presbíteros lá de São Paulo para vir aqui conversar comigo. E relaxei. Porque, humanamente falando, essas coisas não acontecem. Nós fomos de férias para Caldas Novas, aguinha quente, que saudade de Caldas Novas. Aguinha quente, deliciosa. Estou lá, minha secretária ligando: pastor, tem um presbítero de São Paulo, lá do Mackenzie, querendo falar com o senhor. Eu falei: deve estar querendo me convidar para pregar alguma coisa. Eu falo para ele: quando eu chegar de férias, eu ligo. E ela, toda semana, está ligando. Eu falei assim: não, fala com ele. Aí, quando eu cheguei no dia de férias, nosso vice-presidente do conselho, o presbítero Cleverson, me liga. Falou: pastor, semana que vem, eu, o presbítero Ernesto Herrera, estamos indo a Brasília e queremos nos reunir com o senhor. Nós queremos convidar o senhor para jantar no restaurante Abratio do Parque Shopping. O senhor aceita? Eu falei: claro, presbítero. Semana que vem, eles estavam lá, conversando comigo. E eu já sabia. Eles viraram para mim e falaram assim: pastor, nossa igreja está precisando de pastor. E eles não sabiam que, em 2006, eu escrevi minha declaração da filosofia de ministério. Já era pastor há um bom tempo, mas eu botei no papel. E a minha visão é ser um líder que é instrumento de reavivamento e revitalização espiritual. E o Cleverson virou e falou para mim: nossa igreja está precisando de um pastor com perfil de revitalização. E nós ouvimos falar que esse é o seu ministério. E por isso nós viemos conversar com o Senhor. É Deus, gente. É a agenda de Deus. Eu coloquei para eles alguns desafios e todos aqueles desafios foram atendidos. Por isso eu preguei aqui no dia 25 de setembro, a primeira vez em 2016. E já se vão mais de 6 anos para a honra e para a glória de Jesus. E eu louvo a Deus por tudo aquilo que Ele tem feito na nossa igreja. Mas quem manda é o Senhor. Eu achei que jamais sairia dali. Que bênção que quem manda não sou eu. Que bênção que quem manda é o Senhor. Então, se o Senhor manda, pare de viver reclamando da vida. Pare de viver: Deus não faz o que eu quero. Deus não gosta de mim. Deus só gosta do meu irmão. Crente bicão, já viu, pastor? Bicão. Só fica reclamando. Jesus te ama, rapaz. Tudo que Ele está fazendo para você é o melhor. Então, confie nele. Submeta-se à vontade dEle. Ele tem um projeto maravilhoso para a sua vida. A vontade dEle para você é boa, perfeita e agradável. Reconheça que Ele é soberano. Isso vai trazer paz para o seu coração e vai conduzir a sua vida para a honra e para a glória do nome de Jesus. Como ter uma vida conduzida pelo Espírito? O texto é claro. O texto é claro. Engaje-se na missão. Reconheça o soberano. A sua vida tem sido conduzida pelo Espírito de Deus? Como ter uma vida conduzida pelo Espírito, querido pastor, oh, querida ovelha? O texto da palavra nos diz: espere no Senhor. Como ter uma vida conduzida pelo Espírito? Espere no Senhor. Versículo de número 8. Vamos ler todos juntos, numa só voz? E tendo contornado Mísia, desceram a Troade. À noite sobreveio a Paulo uma visão na qual um varão macedônio estava em pé e lhe rogava, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. Paulo está no auge da paixão da viagem missionária. Tentou ir para um lugar, não deu certo, tentou ir para outro. Então agora falou assim: peraí, gente, peraí. Não é do nosso jeito, não é conforme o nosso projeto. Ele está vindo a pé, atravessando aquela região da província romana da Ásia, e ele vira para baixo, então, e desce para Troade. Ele está subindo aqui, e o texto diz que isso é uma descida literalmente geográfica. Aqui diz o texto que eles desceram a Troade. Mas o verbo descer aqui, amado amigo e irmão, significa descer no sentido literal, mas também significa descer no sentido de humilhar-se. Paulo agora tem que parar e esperar, e orar para entender a vontade do Senhor para a sua vida.
E quando ele para ali com aquela equipe, então provavelmente eles estão descendo geograficamente, mas estão descendo no sentido existencial. Eles estão literalmente descendo do salto, descendo do controle e se humilhando na presença do Senhor. Esperar é se humilhar. Esperar é entender que as coisas nem sempre acontecem no nosso tempo, do nosso jeito, conforme a nossa vontade, mas que Deus está no controle da nossa vida e tudo Ele vai fazer para a sua glória e para o nosso bem e para o bem do seu reino, para a honra e para a glória do nome de Jesus. O texto nos ensina a esperar no Senhor. Quando eles descem a Troade, perto de onde seriam as escavações da possível região de Troia, naquele lugar eles esperam no Senhor, e enquanto eles estão orando e esperando, na hora certa, o Senhor dá a direção a eles. Eu e você precisamos aprender a esperar no Senhor. Esse é um dos grandes maiores desafios da vida, irmão. Talvez para quem é mais calmo, mais introspectivo, é fácil esperar. Mas quando você tem uma índole ativa, mais agoniado, deseja ver as coisas acontecerem, e de repente você tenta de um lado, tenta de outro, e as coisas não acontecem do jeito que você esperava, você tem que parar e esperar. E esperar é descer. Esperar é se humilhar. Esperar é entender que você não está no controle e que nada na sua vida acontece fora da vontade de Deus. Ele está no controle de todas as coisas. É por isso que o Salmo 37:5 diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Davi no Salmo 5:3 diz: Senhor, de manhã ouves a minha voz. De manhã te apresento a minha oração. Veja bem que para Davi a oração era prioritária, pastor. De manhã, Senhor, ouves a minha voz. Primeira coisa que Davi fazia ao pisar da cama era cair de joelhos. De manhã te apresento, o verbo usado para apresento no hebraico era oferecer sacrifícios. Ele entregava o melhor. De manhã te apresento a minha oração. E aí agora ele entra no reino da esperança. Ele fala: eu orei, agora quero ver o que Deus vai fazer. Agora é com Deus. E ele então começa a esperar o agir de Deus na sua vida. No momento de terrível dificuldade da vida dele, ele pinta um quadro para nós que a situação estava tão terrível que ele estava se debatendo e começou a afundar num poço de areia movediça, de lodo, e ele vai se mexendo, e quanto mais ele se mexe, mais ele afunda, e então o lodo vai subindo, e parece que ele não vai sobreviver, até que ele coloca a sua esperança no Senhor. E ele diz: esperando, esperando. O verbo no hebraico está num paradigma chamado piel, que é uma duplicação. E quando fala esperei confiantemente, é o mesmo verbo. Então a tradução mais literal seria: esperando, esperando no Senhor. É uma espera perseverante. E o que aconteceu? Ele se inclinou para mim, me ouviu quando clamei por socorro, tirou-me de um poço de perdição, de um tremedal de lama, colocou meus pés sobre uma rocha, firmou meus passos. Me pôs nos lábios um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão estas coisas, temerão e confiarão no Senhor. Davi diz que ele esperou no Senhor e o Senhor respondeu à sua esperança, respondeu à sua oração, o livrou do fundo do poço, o louvor dele foi renovado, a vida dele glorificou o Senhor, e as pessoas, observando o que tinha acontecido na sua vida, temeram e confiaram no Senhor. Querido amigo e irmão, coloque a sua esperança em Deus. Não coloque a sua esperança no estado da economia. Não coloque a sua esperança no saldo da sua conta bancária. Não coloque a sua esperança nos seus familiares. Não coloque a sua esperança no seu cônjuge. Não coloque a sua esperança no seu namorado. Não coloque a sua esperança nem em você mesmo. Mas espera no Senhor. Como diz o salmista: a minha alma espera pelo Senhor. A minha alma aguarda mais do que os guardas pelo romper da manhã. Mais do que os guardas pelo romper da manhã. Espera, Israel, no Senhor, desde agora e para sempre. Amém. Espera no Senhor. Eu gosto muito, irmãos, do livro de Jó. O livro de Jó, você vê o sofrimento de Jó lá no início, depois daqueles debates terríveis dele com seus pseudo-amigos. No final, antes de Deus falar com ele, se levanta um moço chamado Eliú. Eliú traz a ideia de que Deus é o meu Deus, o nome dele.
E Eliú, então, começa a fazer uma defesa de Deus diante de Jó. E lá, no final da fala de Eliú, ele diz assim: por causa das muitas opressões, os homens clamam. Clamam por socorro contra o braço dos poderosos. E ninguém diz onde está Deus que me fez, que inspira canções de louvor durante a noite. E nos ensina mais do que os animais da terra, e nos faz mais sábios que as aves dos céus. Clamam, porém, ele não responde, por causa da arrogância dos maus. Jó, só gritos vazios, Deus não ouvirá, nem atentará para eles o Todo-Poderoso. Jó, ainda que dizes que não o vês, a tua causa está diante dele. Eliú diz: por isso espera nele. O reverendo Josué Rodrigues, lá de Niterói, botou música em todos esses versículos. E o coro dele é assim: a tua causa está diante dele, por isso espera nele, por isso espera nele, por isso espera nele, por isso espera em Deus, por isso espera nele, por isso espera nele, por isso espera nele, por isso espera em Deus. Coloque a sua esperança em Jesus. Ele te ama, deu a vida na cruz para te salvar. Ele diz para você: eu nunca vou te deixar, jamais eu vou te abandonar. Nos seus braços o Senhor vai te carregar. Que você fixe somente nele o seu olhar. Espere no Senhor. Nele a sua esperança não é vã. A sua vida tem sido conduzida pelo Espírito de Deus? Você está engajado na missão? Você reconhece a soberania do Senhor? Você tem colocado a sua esperança única e exclusivamente em Jesus? Como ter uma vida conduzida pelo Espírito? Em último lugar, nesta noite, o nosso texto nos diz: obedeça ao chamado. Como ter uma vida conduzida pelo Espírito? Obedeça ao chamado. Versículo de número 10. Leiamos, irmãos e irmãs, todos juntos. Assim que teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. Irmão, a visão foi de noite. Presta atenção aqui, eles estavam dormindo já. Versículo 9. À noite. Agora você imagina, meia-noite, 1h da manhã, 2h da manhã. Eles estavam orando e eu acho que de tão cansados, de tanto orar, dormiram. No meio do sono, o Espírito Santo dá uma visão para Paulo. Aparece um homem vestido de grego. A Grécia era composta das províncias da Macedônia e da Acaia. Então imagine com aquela roupa branca de grego assim, né? Aquela túnica, talvez com aquela coroa, né? Coroa de ervas, e ninguém mal interprete o que são ervas, tá bom? E ele tinha então aquela coroa ali que os gregos tinham, e estava ali, e falou assim: vem, passa a Macedônia e ajuda-nos, socorre-nos. Nós precisamos ouvir a palavra de Deus. O texto nos conta no versículo 10 que assim que teve a visão, imediatamente,
tremendamente redundante. Assim que teve a visão, não é imediatamente, mas é isso mesmo que Lucas quer fazer comigo e com você. Ele está usando a redundância como um recurso literário, que Paulo dizendo, pessoal, acorda, vamos arrumar as malas, Deus falou! Nós temos que pregar o evangelho na Grécia. Assim que teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino. Arruma as malas aí, pessoal, nós vamos sair antes do sol nascer. E então eles se levantaram, partiram para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para anunciar o evangelho. Obedeça ao chamado, irmão. Você não pode resistir ao chamado de Deus. Você não pode escolher onde Deus coloca. Você tem que ouvir o chamado de Deus e obedecer para a honra e para a glória do nome de Jesus. Olha para você ver a maravilha. Porque o Espírito Santo disse que não para Paulo. O evangelho entrou na Europa, entrou na Grécia. E ao entrar na Grécia, eles chegaram em Neápolis, pararam em Filipos, onde pregaram no lugar onde as mulheres oravam no rio, porque não tinha sinagoga. Deus converte Lídia, vendedora de púrpura, e toda a casa dela, e todo mundo é batizado. Até as crianças, família presbiteriana, louvado seja o nome do Senhor. E aí Paulo prega ali, depois é preso, expulsa o demônio de uma menina, e Deus salva o carcereiro, e toda a casa do carcereiro é batizada. Igreja presbiteriana de Filipos. E de repente então, Paulo sai dali, vai pregar em Tessalônica, em 3 fins de semana prega poderosamente na sinagoga. Os judeus o recebem com alegria, mas depois quando ele vai pregar a segunda vez, a sinagoga está lotada, e os religiosos ficam morrendo de ciúme, porque eles pregam todo sábado e não tem ninguém, a mensagem deles não tem vida. Paulo prega, a cidade inteira foi para a sinagoga, e Deus converteu um bocado de gente, e eles começam a perseguir Paulo, e a igreja nasce debaixo de pancada, e Paulo tem que fugir dali. E ele prega na sinagoga de Bereia. E na sinagoga de Bereia, os judeus são mais nobres que os judeus de Tessalônica. Eles recebem a palavra com avidez. O coração deles está queimando. Eles falam assim, uau, que mensagem maravilhosa, que bênção ouvir essa palavra. Mas eles são mais nobres porque eles consultam nas escrituras. Quando Paulo fala assim, Isaías fala que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Eles correm lá, Isaías 53:5. Eles eram presbiterianos também, povo da Bíblia, negócio sério. Será que o pastor está falando é bíblico? E eles correm, e aí então eles são convertidos ao Senhor. Mas vem o povo de Tessalônica causar confusão, Paulo tem que sair correndo ali. E ele então viaja 500 quilômetros até Atenas. Lá em Atenas ele fica revoltado com a idolatria, prega na praça para o povão, prega na sinagoga para os religiosos, vai pregar na colina de Marte, no Areópago, que era um auditório onde debatia os filósofos, e confunde, combate os epicureus e os estoicos, e faz uma ponte maravilhosa entre algo que os gregos tinham para pregar o evangelho. Ele diz, eu passei na vossa cidade, vi um altar ao Deus desconhecido, esse Deus que vocês adoram sem conhecer, é o Deus que eu vos anuncio. E cita poetas gregos, Cleato, Aratos e Epimênides. Paulo conhece literatura, faz essa ponte, mas anuncia que Deus é o Deus Criador, que Deus é o Deus da providência, que Deus é o Deus Salvador, que mandou Cristo para morrer na cruz para nos salvar. Pouca gente se converte ali. Mas Paulo nos dá um brilhante testemunho de como pregar um evangelho numa cultura pagã e contrária ao evangelho. Saindo dali, ele vai para Corinto. E passa 1 ano e meio naquela cidade. E ganha centenas de almas para Cristo Jesus. Veja a sabedoria do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo diz que não para ir para Éfeso. Diz que não para ir para Bitínia. Hoje você lê na sua Bíblia 2 cartas maravilhosas aos Coríntios. Você lê, Deus fala com você em 2 cartas preciosas aos Tessalonicenses. Deus fala com você numa cartinha linda e maravilhosa sobre alegria, que é a carta aos Filipenses. Quando Deus disser que não, qual é a moral da história, reverendo? Quando Deus disser que não, Ele tem um projeto melhor para a sua vida. Talvez você não está entendendo agora. Mas quando Deus disser que não, preste atenção no que eu estou falando. Ele tem um projeto infinitamente melhor para a sua vida. Talvez a porta bateu na sua cara e você está confundido. Será que o Senhor se esqueceu de mim? Será que o Senhor me abandonou? Não, meu filho. Se o Senhor está dando uma nova direção, passa a Macedônia e ajuda-nos imediatamente. Não questione, não resista, obedeça, faça a vontade do Senhor. Ele tem um projeto melhor para a sua vida. Coisas novas virão, bênçãos maiores virão, possibilidades que você nem imaginava. Então, obedeça ao chamado do Senhor.
Porque Jesus obedeceu e foi à cruz. E não questionou. Você foi salvo. E foi perdoado dos seus horríveis, feios e tristes pecados. Porque Ele te amou, obedeceu e te salvou. Agora você tem que entender que você já não se pertence mais. Fala para o seu irmão assim, boa noite, pega na mão dele. Fala para ele assim, perdeu o playboy. Fala para ela, perdeu o playgirl. Fala, fala com ela, você já não se pertence mais. Fala para ele assim, ó, isso não te pertence mais. Perdeu. Agora quem manda é Jesus. A sua vida pertence ao Senhor. Submeta-se ao chamado do Senhor. Realize a vontade do Senhor. Eu quero perguntar para você nessa noite. Quem tem conduzido a sua vida? São os seus próprios desejos? É a sua própria carnalidade? É a ira que domina o seu coração? Você gostaria de ser dirigido pelo Espírito Santo de Deus? Tenha certeza de que o vento que sopra de onde quer, que você não sabe de onde vem nem para onde vai, que te fez nascer de novo, que esse vento aqui sopra nas velas do barco da sua vida e você é guiado por ele. Como ter uma vida conduzida pelo Espírito? Engaje-se na missão. Engaje-se totalmente na missão. Reconheça o soberano. Espere no Senhor. Obedeça ao chamado. Que você abra mão das rédeas do controle da sua vida e diga ao Senhor Jesus que na minha vida seja feita a tua vontade e não a minha. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém.